Quando os pais de Sarah decidiram separar-se, o endereço já não cabia mais dentro de uma única frase. Havia uma mala pequena ao pé da cama, um bilhete grudado no espelho do banheiro com um horário de reunião, outro bilhete na geladeira prometendo "ligo depois do julgamento". Entre a casa fria do escritório da mãe e o ateliê barulhento do pai, o que sobrava para ela era uma linha tênue de presença, horários encaixados, noites trocadas, mensagens não respondidas. Na penumbra desses espaços divididos, a menina aprendeu a medir o próprio valor pelas horas que não recebia. Ela apertou o zíper da mala como quem tenta fechar um capítulo que não teve tempo de terminar. A mãe, Debbie, deixou o café esfriar sobre a bancada, o rosto iluminado pela tela do laptop e pelos prazos do tribunal. O pai, Luke, estava coberto de tinta, imerso num quadro que parecia sempre precisar de mais uma camada. Em voz baixa, para que a menina não ouvisse, repetiram a mesma frase em tons diferentes. "Não posso agora. Você fica com seu pai este fim de semana. Amanhã assisto seu recital." As palavras eram promessas, mas a rotina as transformou em ausências. Sarah, com 15 anos, sabia cantar de um modo que fazia as pessoas se calarem. No coral da escola, seus colegas viravam o rosto para escutar. Os professores fechavam os olhos como quem segura uma oração. A música era o remédio que ela mesma não sabia prescrever. No entanto, fora da sala de ensaios, ninguém parecia notar que as horas entre uma casa e outra a consumiam. A família, fragmentada, tornou-se um mapa de compromissos alheios. Uma tarde, após uma audiência em que a mãe saiu para argumentar um ponto que mudaria o futuro de outra família, e o pai esqueceu o recado de que deveria buscá-la na escola, Sarah voltou para a cadeira vazia da cozinha de casa e encontrou apenas o eco de suas próprias perguntas. Foi nesse vazio que a diretora do coral a puxou de lado. "Você está bem, Sarah?" A professora perguntou com a voz que dizia mais cuidado do que curiosidade. "Tenho visto você faltando noites. Alguém para conversar?" A pergunta simples abriu uma fresta. Sarah contou pouco e guardou menos. No dia seguinte, quando os pais discutiram no corredor, trocaram acusações que mais pareciam defesas. Debbie cobrou protocolos e horários. Luke falou de oportunidade e de um lugar que poderia ser melhor para todos. A peleja terminou sem que qualquer palavra fosse ouvida por Sarah, que recolheu uma mochila, e pela primeira vez desde que começara a dividir a vida entre dois lares, não teve a certeza de onde dormiria na noite seguinte. Ambos disseram, em uníssono, que seria temporário. Se era temporário, também era real. Telefonemas que não foram atendidos, portas que não se abriram. A escola tentou intervir. O assistente social deixou um cartão com números e promessas de apoio. A professora ofereceu o sofá do apartamento acima da biblioteca por algumas noites. Essa rede de favores fazia o chão dela menos instável por instantes, mas não devolvia a sensação de lar. Ninguém disse, em alto e bom som, que uma criança podia de verdade ficar sem casa. Mas ali estava Sarah, circulando entre amigos que viravam anfitriões e olhares que a mediam com pena. Se essa história está tocando você, fica comigo até o final. E se quiser, inscreva-se para acompanhar outras histórias que falam sobre prioridades, família e proteção juvenil. No começo, o Goose Lounge apareceu nas conversas de forma inocente. Um local onde músicos se revezavam em noites de microfone aberto. Um lugar que, aos olhos de quem buscava ser vista, parecia oferecer reconhecimento imediato. Rox, que gerenciava o clube com uma mistura de empatia calcada pelo lucro, notou Sarah uma noite em que a menina saiu do ensaio direto para assistir a um show. Blue Jane nasceu ali, por brincadeira e necessidade. Um nome numa folha de papel que, quando colocado diante do espelho e sob uma lâmpada quente, transformava uma adolescência hesitante em presença. Rox tinha mãos rápidas e uma linguagem que misturava oferta com controle. "Você tem uma voz, garota", disse ela a Sarah numa conversa curta, depois de um solo tímido no palco. Sabia que a cidade está sedenta por novos nomes? A proposta era simples. Alguns shows, uma pequena remuneração, visibilidade. Para Sarah, que vinha colecionando ausência, a atenção parecia cura. No palco, as luzes moldavam uma personagem que ela ainda não sabia proteger. Blue Jane era corajosa, brilhante, quase inteira. A transformação foi visível e ambígua. De dia, Sarah era a aluna quieta que marcava a pauta do coral com letra certinha. À noite, maquiada, com um casaco emprestado e uma confiança que vinha do aplauso, ela preenchia o silêncio que havia em casa. A voz, quando solta, era um fio que aprendia a si mesma. Mas havia sinais de alerta.
shows marcados para além do horário permitido para menores, contratantes que pediam fotos sugestivas para a promoção, seguranças que fechavam os olhos para a presença de alguém tão jovem depois da meia-noite. Não era glamour, era exposição. Rox por vezes protegia Sarah. Trazia uma sopa quando a menina anunciava que estava sem jantar. E noutros momentos colocava pressão. Mais 2 músicas, o público pede. A ambivalência de Rox era a chave da armadilha. Acolhia para manter, convidava porque lucrava. O clube tornou-se refúgio e risco ao mesmo tempo. Enquanto isso, a casa legal borbulhava. O processo de custódia, que parecia à primeira vista uma disputa técnica, revelou-se um espelho das falhas emocionais. Debbie argumentava que uma mudança para outro estado poderia oferecer estabilidade financeira e oportunidades acadêmicas. Luke via numa mudança a chance de um recomeço criativo, de uma vida menos engessada por tribunais. As conversas sobre o futuro de Sarah tornaram-se disputas sobre locais, horários e matrizes de responsabilidade. Tudo enquanto ninguém realmente substituía uma presença diária diante da sua filha. A decisão do juiz, depois de ouvir depoimentos, alegações e recomendações da escola e do assistente social, optou pela custódia local conjunta. Em palavras simples, Sarah deveria permanecer na região, para que sua vida escolar e redes de apoio não fossem destruídas, e ambos os pais teriam responsabilidades claras e vigentes. Foi uma vitória técnica, mas não curou o fato de que, naquela semana, Sarah já não tinha um canto fixo para dormir. A ordem judicial veio, mas o ajuste prático do cotidiano levou tempo. O ponto de ruptura chegou numa noite em que ela não apareceu para um compromisso escolar. Uma cadeira vazia no ensaio, uma toalha dobrada no banheiro que não foi usada. Pequenos sintomas de um problema maior. Os pais, que ainda não se viam como um time, tinham pistas, mensagens não respondidas, um bilhete que sugeria estarem no Goose. A corrida até o clube foi feita de culpa e pânico. Eles chegaram separados, como 2 mãos que só depois aprenderiam a segurar o mesmo peso. Quando os encontraram, no corredor estreito atrás do palco, com luzes ainda acesas e um cheiro de café e álcool no ar, Sarah estava diferente. A voz não saía como antes, era um sussurro quebradiço, cortado por dores que iam além do cansaço. O médico, chamado com urgência, falou de laringite aguda. O uso repetido e forçado da voz, somado a noites mal dormidas e a ausência de repouso vocal, havia causado inflamação severa e pequenas lesões nas pregas vocais. O diagnóstico não era apocalíptico, mas vinha com uma lista de consequências: repouso, terapia fonoaudiológica, tempo afastada dos palcos, risco de lesões maiores se o uso continuasse. A cena do encontro foi silêncio e culpa disfarçada em explicações. "Eu só queria que ela fosse feliz", murmurou Luke, com tinta ainda nas mãos. "Eu achei que dava conta", acrescentou Debbie, com dedos marcados por anotações de processos. Sarah olhou para os dois, e por um instante a menina e a adulta em formação se misturaram. As promessas, que sempre haviam soado fáceis quando ditas ao telefone, precisaram agora de nomes concretos. Horários. Quem teria as manhãs? Quem buscaria na escola? Quem acompanharia as consultas médicas? A repercussão foi maior do que a família esperava. Uma foto publicada por uma fã do clube, mostrando a menina no palco, chegou às mãos do conselho tutelar e de um repórter local. Vínculos profissionais foram acionados. A polícia foi chamada para avaliar a denúncia de trabalho infantil. Apresentações noturnas de menor sem autorização, sem contrato e em ambiente potencialmente explorador. O clube passou por uma visita, depoimentos foram colhidos, e a investigação apontou para irregularidades que iam do registro inadequado de horários à falta de documentação. Rox teve de justificar práticas. O Goose recebeu advertências e a promessa de fiscalização. Não foi uma condenação imediata, mas foi uma abertura de investigação que colocou em xeque a operação do lugar. No hospital, entre exames e folhas de observação, a família foi obrigada a encarar um desconforto maior. O que significa priorizar alguém quando as rotinas profissionais sentem-se urgentes demais? A terapia sugerida para Sarah não era apenas voz. Era cuidado emocional, trabalho com alguém que ajudasse a traduzir abandono em necessidades e musicalidade em segurança. O processo era lento. O repouso vocal exigia noites sem cantar, microfones guardados, exercícios que pareciam lentos diante da pressa adolescente. As promessas que saíram dali foram diferentes. Não houve solução milagrosa. Houve sim compromisso público e registros formais. Horários ajustados,
participação em terapia familiar, a mãe aceitando reduzir uma viagem, o pai organizando exposições em datas que não coincidissem com apresentações escolares. O juiz, em audiência subsequente, reforçou a custódia local conjunta e determinou acompanhamento pelo serviço social por um período. Havia papelada, reuniões e termos, mas também mudanças práticas. A mãe passou a delegar casos quando a agenda atravessasse a rotina da filha. O pai, antes absorvido pela obra, marcou presença nas consultas médicas e nas noites de estudo. O processo de responsabilização do clube avançou com investigação administrativa e a promessa de regulação mais rígida para apresentações com jovens. Reportagens trouxeram repercussão. Uma onda de mobilização empurrou o Guz a rever contratos e horários. Rox, pressionada, teve de colocar limites e aceitar a supervisão de um órgão municipal. A ambiguidade de sua figura foi exposta. Acolhimento que virou compra gradual de talentos juvenis. Proteção que passou a ser avaliada por critérios legais. Para Sara, isso significou menos palcos imediatos, mas também um ambiente onde a presença dela não seria confundida com oportunidades sem segurança. A recuperação foi, essencialmente, um exercício de tempo e atenção. A voz voltou aos poucos, com sessões de fonoaudiologia que lhe ensinaram a respirar de outro modo, técnicas para proteger as pregas vocais e a paciência para perceber que cantar não precisava mais ser uma argumentação para ser amada. Houveram dias de silêncio completo. Outras vezes, pequenas notas cantadas em casa, para treinar o corpo, para reencontrar a confiança sem o público. A escola organizou um recital íntimo, restrito, onde a família assistiu pela primeira vez inteira, não como público, mas como presença. Não foi um grande retorno às luzes do palco, mas foi um gesto concreto de cuidado. O que restou, ao fim daquele processo, não foi uma casa nova tirada da cartola. Houve sim uma reestruturação, noites divididas com regras claras, apoio escolar formalizado, terapia contínua e a promessa documentada de não permitir que a menina se expusesse a ambientes noturnos sem autorização. Sara deixou de ser uma colecionadora de sofás emprestados. Voltou a ter um endereço fixo, ainda que o caminho até a estabilidade emocional fosse longo. A presença dos pais tornou-se menos fragmentada, mais medida, não perfeita, mas visível. Eles aprenderam, pela necessidade e pelo medo, que prioridade se demonstra com horários, presença em consultas e silêncio quando a garganta pede descanso. No epílogo, a cena é simples. Uma pequena sala da escola, luzes quentes, cadeiras ocupadas por alguns amigos e pela mãe e pelo pai, sentados lado a lado. Sara subiu ao pequeno palco escolar sem maquiagem de palco, sem o nome artístico. Cantou uma canção que falava de casas, de portas que se abrem, de medidas e de retorno. A voz veio clara e consciente. Havia marcas, mas também técnica. Entre uma nota e outra, ela lançou um olhar para os pais. Não buscava aplauso como remédio, buscava a certeza de que, agora, teria mãos que a segurassem nos descuidos. A investigação seguiu seu curso. Medidas administrativas foram aplicadas ao lounge, e programas de fiscalização de eventos com jovens ganharam força municipal. Rox enfrentou consequências profissionais e teve que ajustar práticas de gestão. A cidade, pequena demais para ignorar a história, aprendeu que atenção e regulação são parte da proteção de quem ainda não tem voz com experiência para se proteger. A história de Sara não é única, nem totalmente resolvida. Cura e reconstrução são palavras que demandam tempo. Mas houve uma virada concreta. Ela, que por um período ficou sem um lar fixo, encontrou novamente um endereço, um cuidado médico que restaurou sua voz a ponto de voltar a ensinar e encantar. E pais que pela primeira vez desde a adoção da separação, colocaram seus horários de lado para escutar. A vigilância sobre ambientes que exploram jovens ficou mais aguda. O sistema, mais atento. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre prioridades familiares, compartilhe esta história. Ela não é um roteiro para imitar. É um alerta e um convite. O cuidado de uma criança exige presença em atos e não apenas em palavras.